caso vai gravar só essa tela, se eu sair daqui não grava minha tela, não. Não, grava assim, ó. Ah, demorou então. Perfeito. Então, gente, prazer, meu nome é Kelvin Alexandre, eu sou o professor de vocês hoje. Eu servi missão em Belo Horizonte de 2017 a 2019. Tive muitos companheiros, muitas áreas, aprendi muitas coisas na minha missão e eu gostaria de passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi e das coisas que foram me ensinadas. E quando eu fui convidado a dar essa aula, eu fiquei muito feliz porque esse era um dos meus tópicos favoritos do Evangelho. Entre plano de salvação e o Evangelho de Jesus Cristo eram os que eu mais gostava de ensinar na missão. Então, foi muito bom para mim poder relembrar desses momentos e de preparar essa aula para que nós possamos compartilhar e ver mais sobre esses ensinamentos que vocês vão passar para as pessoas quando vocês estiverem na missão. Perfeito? Então, para começar aqui, o nossa aula de hoje é Ensinar o Evangelho de Jesus Cristo, parte 2. Semana passada a Samara deu a aula, falou sobre os primeiros princípios do Evangelho. E para nós falarmos um pouquinho dele, então, primeiro foi fé no Senhor Jesus Cristo e arrependimento. E hoje nós vamos falar aqui nos próximos princípios do Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos falar sobre o batismo, que é o nosso primeiro convênio, o dom do Espírito Santo e sobre perseverar até o fim. Beleza, gente? Então, para a gente prosseguir aqui, eu já começo aqui com vocês com um videozinho rapidinho que a gente vai falar sobre o batismo de Jesus Cristo, tá? A gente vai ver esse vídeo aqui e vai comentar um pouco sobre essa primeira ordenança que Senhor Jesus Cristo ele fez por nós, fez e nos ensina que é muito importante também. Só para passar aqui rapidinho. Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servir. Eu careço de ser batizado por ti. E fez tua. Deixe por agora, porque assim nos cumpre com justiça. Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servir. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Perfeito. Então, gente, então a gente, através desse vídeo aqui, eu acho maravilhoso esse exemplo do Salvador Jesus Cristo. E eu gostava muito de ensinar as pessoas que eu estava conversando sobre o Evangelho, sobre esses primeiros princípios, como e essas ordenanças, como o batismo,
que até mesmo o Salvador Jesus Cristo, que era perfeito, ele teve que se batizar, né? E em relação a isso tudo, a esse exemplo que o Salvador Jesus Cristo ele nos deu, eu gostaria que vocês ponderassem e pensassem quais importantes verdades são ensinadas nesse relato do batismo de Jesus. Quais as verdades que nós podemos ver nesse exemplo que Jesus Cristo nos deu, a importância desse exemplo na nossa vida? Você consegue citar algum, Frenger? Quais importantes verdades são ensinadas nesse relato do batismo de Jesus Cristo? Algumas coisas que nós vemos que são verdades do batismo, o exemplo que Jesus Cristo fez, a ordenança e todas as coisas que aconteceram no batismo de Jesus Cristo. Quais os princípios de verdade que nós vemos nesse relato? Deu para ficar claro, mais ou menos? Sim, sim. Eu gosto muito dessa parte porque, assim, mostra uma evidência que o nosso Pai Celestial tinha um plano. Se até o filho dele, que era perfeito, teve que ser batizado, quem dirá nós, né? Também temos. Assim, muitas pessoas falam que não precisam disso, principalmente na missão, vão encontrar muitas pessoas disso, ou que foram batizados desde criança, ou coisas assim. Então, mostrar a importância, levar essa importância para eles do batismo pela autoridade, feito, né? Por alguém que tem essa autoridade. É algo muito importante. E peguei esse exemplo de Cristo, Cristo nos deu também. Perfeito. Certinho, então. Obrigado, Henrique. E é isso mesmo que o Henrique falou. Na missão, nós muitas vezes confrontamos e vemos algumas pessoas que se questionam em relação ao batismo e essa ordenança que foi feita até mesmo pelo Salvador Jesus Cristo. E algo que eu gostava muito de compartilhar naqueles momentos é que o batismo ele não é simplesmente um convênio de que é feito de qualquer maneira, né? Nós vamos observar ali pelo exemplo Salvador, ele foi buscar alguém que naquela época tinha essa autoridade para batizar as pessoas, que no caso era João Batista, que de tanto batizar foi apelidado de o batizador, né? Então, não era qualquer pessoa para batizar. E um detalhe muito bom também, e que a gente vai ver na missão, a gente fala isso por experiência própria, é que muitas pessoas pensam que o batismo é meio que uma tradição, sabe? Porque meus pais foram batizados, meus avós foram, e por isso eu sou batizado. Então, muitas pessoas usavam isso, né, por uma tradição. Por isso que, quando fala, batizado de criança, porque era tradição e tal. Mas aí, quando a gente leva essa, essas verdades, né, sobre que fazia parte do plano do Pai Celestial e que é para remissão dos nossos pecados, para que nós possamos nos tornar uma nova pessoa, quando o batismo é devidamente feito com alto poder e autoridade, o sacerdócio, aí vamos dizer, é uma evidência aí, né, para que a pessoa possa estar chegando a esse caminho do convênio, ela sabendo o caminho certo de tomar essa decisão. Isso mesmo, ó. Perfeito. Obrigado, Henrique, pelo comentário maravilhoso. E isso mesmo que o Henrique falou, e a importância essa primeira ordenança, né? E algo muito interessante também nós pensarmos, assim como ele falou, muitas vezes as pessoas se batizam por tradição e muitas vezes da maneira que elas não compreendem, né? Elas fazem por impulso, por livre e espontânea tradição das famílias. Mas aqui nós vemos que uma verdade que nós vemos também aqui nessa parte, que Jesus Cristo ele foi imerso na água, né? Batismo por imersão para a remissão de pecados. Então, esse exemplo do Salvador Jesus Cristo mostra também como é feita essa ordenança, né? Como que deve ser realizado por alguém que possua autoridade e de uma maneira que a pessoa seja totalmente submersa na água. Essa é uma verdade que nós vemos tanto nas Escrituras quanto nesse ensinamento do Salvador Jesus Cristo, que nos ajuda a ensinar as pessoas, quando nós formos falar sobre o batismo, a importância da maneira correta de ser feito o batismo, né? Isso que eu acho muito interessante, vemos esse exemplo do Salvador Jesus Cristo. E logo depois nós vemos então que o batismo ele é nossa primeira ordenança e um convênio que nós fazemos com o Pai Celestial. Mas que convênio? Qual que é os convênios que nós fazemos com ele? Aqui, nós vemos aqui no Manual Missionário, ele fala assim, na página na página 63, caso vocês consigam pegar aí para dar uma olhadinha, ele fala sobre o batismo. Deixa eu pegar aqui rapidinho.
aqui, o batismo. Os convênios geralmente são realizados por meio de ordenanças sagradas, como o batismo. Essas ordenanças são ministradas pela autoridade sacerdócio em nome de Jesus Cristo, por meio de ordenanças. Por exemplo, fazemos o convênio de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, de sempre nos lembrar dele e guardar seus mandamentos. Se cumprimos nossa parte no convênio, Deus nos promete que teremos a companhia constante do Espírito Santo, receberemos a remissão de nossos pecados e nasceremos novamente. E para vocês, nessa parte aqui dessa ordenança e do convênio, o que significa tomar sobre nós o nome de Cristo? Que ele fala aqui, que é a parte do convênio que nós fazemos com ele. Essa Posso falar? parte aqui. Pode? Né, aquele que significa, né, chorar com os que choram, né, servir de consolo, servir de testemunha também, estar ali apoiando ele, é tipo como ah, tomar os ensinamentos dele, né, o exemplo dele para nós, ser como ele é. Isso mesmo, perfeito, Henrique. Então, essa é a parte do convênio que nós fazemos com ele. E na missão, quando nós formos servir, nós devemos mostrar para as pessoas que nós estamos ensinando, os nossos amigos do Evangelho, que a ordenança do batismo, além da tradição que eles vêm dos pais, ela vem também por ser uma ordenança que deve ser feita por alguém que possui essa autoridade, ela vem com um convênio vinculado a ela, que é a importância de nós tomarmos o nome de Cristo, de sermos cristãos, de chorarmos com os que choram, de consolar os que necessitam de consolo, de podermos ser como Cristo é. Então, por mais que ele promete, e ainda ele promete para nós outras bênçãos, né? De nós termos a companhia do Santo Espírito e de nós podermos ser redimidos de nosso pecado, né? O batismo, ele tem esse poder. Algo maravilhoso sobre essa parte do evangelho que nós ensinamos para as pessoas é mostrar para elas que o batismo é o meio delas poderem nascer de novo e se tornarem uma nova pessoa e buscarem novas oportunidades de serem melhores e aproximarem Salvador Jesus Cristo. De fazerem esse convênio de tomar sobre eles o nome de Cristo e de poderem estar mais próxima dele, né? E no próximo eu teria uma pergunta aqui para vocês. Como que essa parte aqui já respondeu? Também já foi aqui. Tem uma citação do presidente aqui, eu vou ler para vocês, que eu gostei muito dessa citação quando eu estava preparando a aula, que fala muito sobre o batismo e a importância dele para as pessoas que nós estamos ensinando. E ele fala assim: no batismo fazemos com o Pai Celestial o convênio de que temos dispostos a entrar em seu reino e guardar seus mandamentos. Daquele momento em diante, embora ainda estejamos vivendo no mundo, o livro de Mórmon lembra-nos de que, em nosso batismo, nos comprometemos a servir de testemunhas de Deus e de seu reino, e em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que nos encontramos, mesmo até a morte, para que sejamos redimidos por Deus e contados como da primeira ressurreição, para que tenhamos a vida eterna. Quando compreendemos nosso convênio batismal e o dom do Espírito Santo, nosso batismo modificará nossa vida e estabelecerá nossa total felicidade no reino de Deus. Quando as tentações nos confrontarem, se abrirmos os ouvidos, o Espírito Santo nos fará lembrar de que prometemos recordar nosso Salvador e guardar seus mandamentos. Eu gostei muito dessa citação porque lembrou de uma das pessoas que eu ensinei na minha missão. Era uma pessoa que ela tinha recebido as ordenanças do batismo, ela tinha sido confirmada, só que ela tinha se afastado e nós estávamos tentando trazer ela de volta para a igreja. E ela tinha muitos temores e muitas coisas acontecendo na vida dela. E, e eu falei para ela sobre as ordenanças e o convênio que ela fez no batismo, né? De não somente da remissão dos pecados dela, né? Mas de que através do batismo ela fez o convênio de ser como Cristo é. E Cristo, ele suportou todas as coisas por nós.
e pede que nós também façamos isso, de nós podermos suportar e sermos cristãos em todos os lugares, até a morte. Acho forte essa parte que ele fala, né? Até a morte nós sermos cristãos, para que assim nós possamos fortalecer e sermos fortalecidos nesse convênio, né? Para que assim as promessas que ele faz para nós sejam cumpridas. E nós, como missionários, quando nós estamos com o chamado e temos a autoridade, nós podemos prometer para as pessoas que nós estamos ensinando essas mesmas e outras mais promessas que elas podem receber através do batismo. O maior dom depois do batismo é o dom do Espírito Santo. A companhia constante de um membro da Trindade naquele momento que eles estão passando por dificuldades vai ajudar eles que, por mais deles estarem no mundo, eles saberem que eles não estão sozinhos e que eles têm a capacidade de vencer o mundo. Eu gosto muito dessa lição e desses ensinamentos porque eu passava um ar de conforto, de esperança no Evangelho de Jesus Cristo, mostrando o caminho que eles poderiam seguir para um dia voltarem à presença do Pai Celestial e compreenderem que esse momento aqui é o momento deles estarem se preparando para voltar à presença dele, e o batismo é o começo de tudo. É a porta pelo qual eles deveriam entrar para poderem voltar à presença do Pai Celestial. E continuando nossa aula aqui, deixa eu ver. Aí a gente vai falar sobre o dom do Espírito Santo, o poder do dom do Espírito Santo e a capacidade que ele tem em nossa vida. O dom do Espírito Santo, ele é a ordenança e a confirmação do dom do Espírito Santo. Aqui na aula tem a citação de Joseph Smith e eu gostei muito dessa citação. E, Henrique, será que você poderia ler ela pra gente, por favor? Claro, meu nobre. Diz assim: vocês poderiam muito bem batizar um saco de areia no lugar de um homem. Se isso não for feito tendo em vista a remissão de pecados e o recebimento do Espírito Santo, o batismo pela água é apenas metade do batismo, e nada serve sem a outra metade, ou seja, o batismo do Espírito Santo. Perfeito. Eu gosto muito das citações do presidente Joseph Smith na época, porque ele às vezes era muito direto e às vezes dava uma patada que se a pessoa não tivesse preparada, ela sentia. Mas que aqui ele fala, né? Vocês poderiam muito bem batizar um saco de areia no lugar de um homem. Se isso não for feito tendo em vista a remissão dos pecados e o recebimento do dom do Espírito Santo, não serve para nada. Então ele complementa aqui dizendo que a remissão dos pecados e o recebimento do dom do Espírito Santo é o fechamento da ordenança do batismo. É o que complementa as pessoas a fecharem esse ciclo de remissão dos pecados dela. E é algo muito interessante, né? Pode falar? Não, é que, também comentando, então, para vocês, futuros missionários, muitos missionários focam muito somente na parte do batismo, né, de água, da ordenança, né, na parte pela água. Mas, desde que vocês comecem a ensinar sobre o batismo, já comecem a falar da importância também do Espírito Santo, que é o purificador, e será aquele consolador que ajudará a pessoa em momentos, né, para tomar boas decisões, né, ter essa influência vai ser algo também ainda mais motivador, sabe? Vamos dizer assim, para que as pessoas possam chegar a fazer esse convênio. Lembre-se, é muito bom ter a sensação de estar lá, de estar realizando essa ordenança, mas nada delas ela não seria nada se não fosse pela outra parte, que é de se confirmar membro da igreja e de receber o Espírito Santo. Perfeito. Eu ia falar justamente sobre isso também, Henrique. Porque recentemente eu tive uma experiência muito até engraçada com um amigo nosso que foi batizado. E ele foi batizado e logo no mesmo dia foi anunciado a confirmação dele. E quando foi anunciada a confirmação dele, eu fiquei surpreso, porque na minha época de missão, a confirmação era feita, o batismo era feito no dia e a confirmação era feita no domingo ou no próximo domingo, para poder receber o apoio dos irmãos da ala. E quando eu vi aquilo, eu fiquei surpreso e fui olhar nos manuais e vi que no manual estava escrito que não necessariamente tinha que ser no domingo, mas sim que o presidente da missão poderia decidir se poderia ou não ser feito logo após o batismo.
E quando eu vi isso acontecendo, eu fiquei muito feliz porque eu vi muitos relatos da minha missão de missionários que eles batizavam a pessoa no sábado e infelizmente a pessoa não conseguia ou acabava não indo no dia seguinte, no domingo, e acabava não recebendo o dom do Espírito Santo. E por alguns problemas ou dificuldades, eles passavam 2 ou 3, às vezes 3 semanas para receberem o dom do Espírito Santo, ou muitas vezes acabavam sem receber o dom do Espírito Santo, porque essa é uma das ordenanças que nos permite começarmos a trilhar o caminho do Salvador. E naquele momento o inimigo ele também trabalha. Então essa brecha de tempo que dava para as pessoas pensarem ou muitas vezes duvidarem daquilo que elas tinham aprendido, fazia com que elas parassem de receber os missionários. Então, ou muitas vezes elas não compreenderem a importância de receber o dom do Espírito Santo para complementar o batismo, fazia com que elas não dessem muita importância a essa segunda parte. Então, assim como o Henrique falou, e o presidente da igreja Joseph Smith naquela época complementou, a importância do dom do Espírito Santo é o fechamento do batismo. Ela é tão importante quanto o batismo para que assim possa ser fechado esse ciclo, né? E eu fiquei muito feliz quando eu vi, naquele momento, o meu amigo que estava sendo batizado, poder receber o Espírito Santo logo após que ele foi batizado. De ver que isso pode ser mudado e que espero que isso possa ser tomado de uma maneira melhor, para que assim as pessoas, ao serem batizadas, já recebam o dom do Espírito Santo, que assim como nós veremos aqui, vemos, sabemos, o poder e o dom do Espírito Santo permite com que as pessoas recebam a capacidade de receber revelação pessoal, de receber orientação, serem protegidas, guiadas e assim ser fortalecidas no Evangelho. Então, limitar essa brecha faz com que nós possamos ajudar as pessoas a continuarem e continuarem aprendendo mais sobre o Evangelho e perseverarem mais. Algo importante também sobre a parte do batismo é quando Jesus Cristo, o batismo do Espírito Santo, é quando Jesus Cristo ele fala com Nicodemos, que nós vemos em João 3,16. A aula pede que nós leamos ela rapidinho e vemos alguns pontos dessa parte. E eu vou ler aqui para vocês verem a importância que aqui fala nessas escrituras, tá bom? Em João 3, do 4 ao 6, fala assim: E disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E a aula traz algumas perguntas para nós aqui, e começando com o versículo 3, ela pergunta aqui para nós: o que Nicodemos perguntou e o que sugere que ele entendeu nos ensinamentos do Salvador? Porque Nicodemos, ele era um homem da lei, ele tinha uma certa conhecimento do evangelho. Mas quando ele foi questionado e foi ensinado sobre nascer de novo, ele se questiona para o Salvador, mas como assim posso eu nascer de novo sendo velho? Né? Qual que é o ponto de vista de vocês em relação a essa parte de Nicodemos? Eles achavam muito que era tipo que Cristo falava muito no sentido literal. Eles não tinham, assim, muitas pessoas da época já tinham bastante conhecimento, mas assim eram muito cultas para a época, muito, né, tinham muito conhecimento, mas assim o conhecimento delas ainda assim era quase nada comparado ao conhecimento do Salvador Jesus Cristo. Então é por isso que ele pensava, não, mas nascer de novo, como assim? Ah, pequei, agora vou ter que nascer de novo para poder ter remissão dos meus pecados. E aí, tipo, na minha nova vida não cometer esses pecados. Tipo assim, ele pensava literal que tinha que nascer de fato de novo, né? Desde de criança, voltar ao ventre da mãe. Mas aí, por meio do batismo, é possível que a gente tenha uma nova vida sem precisar fazer assim como Nicodemos pensava que seria. Beleza, obrigado, Henrique. E eu acho muito interessante a resposta do Salvador, depois que ele fala, né, que nem o Henrique completou aqui, o Salvador tinha um conhecimento estrondoso em relação a tudo e as escrituras. Ele fala de nascer da água e do Espírito, né, ser batizados e receber o dom do Espírito Santo. E algo interessante sobre os ensinamentos do Evangelho e essa lição que nós ensinamos às pessoas
Quantas das pessoas hoje em dia não gostariam de ter uma segunda chance, não gostariam de recomeçar, ou não gostariam de poder tentar novamente fazer as coisas na vida? A parte de ser missionário e de poder ensinar essa parte do evangelho e as doutrinas de Cristo é mostrar que, por mais que você possa sentir que não tem mais a capacidade, ou que não consegue mais continuar ou fazer algo, ou ser melhor, ou voltar à presença de Deus, você pode, através do batismo, caso você não tenha sido batizado, ou através do arrependimento, voltar à presença do Pai Celestial através do batismo, renascer de novo através do dom do Espírito Santo, nascer do Espírito, receber o dom do Espírito Santo e um dia entrar no reino de Deus. Por isso que ele fala que aqui o batismo é a porta, né? E por isso que nós, quando ensinamos esse evangelho, o evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, para os nossos amigos do evangelho, nós devemos mostrar essa esperança que o Senhor Salvador Jesus Cristo nos traz e a oportunidade que o batismo e o dom do Espírito Santo e seguir esse evangelho pode proporcionar para as pessoas de uma vida nova. Quantos de nós já não gostaríamos de ter uma segunda chance em alguma coisa ou de tentar novamente e pensarmos que através disso, o batismo e o dom do Espírito Santo e o arrependimento constante nos permite apagar nossos erros do passado através do convênio que nós fazemos com o Salvador Jesus Cristo de recordá-lo sempre, fazer o que ele nos pede, de chorar com os que choram, ter um coração contrito e outras coisas para que assim nós possamos ter a chance de voltar à presença do Pai Celestial. O quão misericordioso é o plano do Pai Celestial e quão bondoso é o Salvador Jesus Cristo, que ele, por mais que nós sejamos falhos, ele ainda dá essa chance para nós. E ainda por mais depois dessa chance, nós sendo batizados, nós ainda poderemos ter o arrependimento e o dom do Espírito Santo para nos ajudar e nos guiar para que possamos continuar nesse evangelho. É uma das minhas lições favoritas por causa disso, pela felicidade que ela traz para as pessoas que nós ensinamos na missão. Era gratificante ensinar o Evangelho de Jesus Cristo e ver famílias ou pessoas que se viam em momentos de dificuldade, em depressão, em aspectos onde não tinham mais, não achavam que tinham solução na vida, e mostrar para elas que através do batismo elas poderiam ser renovadas de novo, nascer de novo, né, através do batismo. Eu tenho um exemplo da minha missão de um rapaz que esse rapaz foi muito especial, por causa que ele foi o meu primeiro batismo, e ele era jovem, ele tinha em torno de 17 anos, e ele se sentia que ele não era especial assim, que ele não tinha nada de especial para compartilhar com as pessoas, e sentia que ele não tinha mais jeito. Ele tinha feito algumas coisas erradas quando ele era jovem, mas ele falava, ah, não, mas eu não gosto e não quero mais, porque não tem como. E nós ensinamos para ele sobre o livro de Mórmon, ensinamos para ele sobre o plano de salvação, mas quando nós tocamos o Evangelho de Jesus Cristo e ensinamos sobre o batismo e o dom do Espírito Santo, quando o meu companheiro, que era meu treinador, falou para ele sobre essa oportunidade de seus pecados serem apagados através do batismo, ele mudou o semblante de tal forma que parecia para ele que era a oportunidade da vida dele de mudar. Era o que ele precisava para poder dar a guinada na vida dele. E nós ensinamos ele acabou sendo batizado. E se vocês pudessem conhecê-lo e vissem ele mudou completamente. Ele serviu na ala, ele serviu como jovem, como sacerdote, se preparou e pôde servir uma missão. Então eu vi ali o poder do batismo e do Evangelho de Jesus Cristo agindo numa pessoa através das lições que nós damos como missionários. E é isso que vocês devem passar para as pessoas, o que eu vejo que o Evangelho de Jesus Cristo ele é. Ele serve muito para ajudar as pessoas a se aproximarem de Jesus Cristo e terem essa segunda chance novamente. Na missão nós encontramos muitas pessoas que têm vícios e dificuldades, mas são essas pessoas que o Salvador Jesus Cristo nos coloca em nossos caminhos para que nós possamos mudar a vida delas. E continuando para a nossa aula aqui, nós vamos falar sobre nascer de novo. Nós falamos aqui, o Henrique comentou bastante sobre isso. Vaga. Isso aqui também já falamos um pouquinho.
aqui, vamos falar um pouco sobre esse aqui, sobre o Espírito Santo. Ô, Henrique, você poderia ler essa parte aqui para nós, por favor? Claro. Diz assim: o Espírito Santo tem um efeito santificador e purificador sobre nós. Por intermédio do dom e do poder do Espírito Santo, podemos receber e reter a remissão de pecados, por meio da fé contínua em Cristo, do arrependimento, de se seguir a vontade de Deus e da obediência a seus mandamentos. Perfeito. Então, ó, aqui sobre o dom do Espírito Santo, eu gosto muito quando ele fala, né, que ele é um efeito santificador, né? Como nós vemos aqui, o Espírito Santo ele tem esse papel de ajudar a limpar nossos pecados. E aqui no Manual Missionário, na parte que fala sobre o dom do Espírito Santo, fala que nós também temos alguns dons. Ele fala assim, ó: aqueles que recebem o dom do Espírito Santo e permanecem dignos podem desfrutar da sua companhia constante durante toda a vida. O Espírito Santo presta testemunho de Cristo e nos ajuda a reconhecer a verdade. Ele nos dá forças espirituais e nos ajuda a fazer o que é certo. Ele nos consola nos momentos de provação e sofrimento. Adverte-nos dos perigos espirituais e físicos. O Espírito Santo nos proporciona o poder pelo qual ensinamos e aprendemos. O dom do Espírito Santo é uma das dádivas mais preciosas do nosso Pai Celestial. Por meio do poder do Espírito Santo, podemos sentir o amor e a orientação de Deus em nossa vida, e esse dom é uma amostra da felicidade eterna e uma promessa da vida eterna e exaltação. E se nós formos ver quantas promessas e quantas coisas que o dom do Espírito Santo nos proporciona aqui, nós temos uma lista aqui de mais de 10 coisas aqui que o Manual Missionário fala, fora outras coisas que nós podemos ver nas Escrituras. Então, ao nós ensinarmos as pessoas, aos nossos amigos, possamos mostrar para ela que o dom do Espírito Santo vem acompanhado de todas essas bênçãos, de todas essas coisas, né? E de tudo isso que o dom do Espírito Santo nos proporciona, de nos dar forças, de prestar testemunho de Cristo, caramba, tudo que fala aqui de advertir-nos do perigo, tanto espirituais quanto físicos. E se nós pensarmos, caramba, mano, Pai Celestial não precisa nos dar mais nada, né? E caramba, só com o dom do Espírito Santo aqui, o que ele dá pra gente aqui de coisa que ele faz por nós, não tem nem como descrever a magnitude de tudo isso, né? Eu acho maravilhoso essa capacidade do Pai Celestial de nos amar e de sempre nos proporcionar essas bênçãos, né? Tem alguma coisa, Henrique, para comentar sobre essa parte? Não, mas assim, gostei muito assim dessa, não sim, não, né? Gostei muito dessa parte e dessa aula porque foca muito também no poder do Espírito Santo, que é um poder magnífico, maravilhoso. E é isso, e é de grande ajuda para os jovens, porque vão chegar na missão, talvez vão ter alguns companheiros que infelizmente têm muito focado só a parte do batismo, não a parte da, né? E se a gente chegar com esse conhecimento sobre o Espírito Santo, levar essa verdade para os pesquisadores, vai ser algo maravilhoso, vai ser algo que eles ah, vai ser, digamos que ali um conhecimento a mais ali que pode ser de grande utilidade para a conversão deles. Perfeito, obrigado, Henrique. E algo muito importante também para nós ensinarmos, eu não sei se você já passou por isso, Henrique, mas eu passava muito na missão, quando eu ensinar sobre a parte do dom do Espírito Santo, muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu já tenho o dom do Espírito Santo, eu já recebi já. Quando eu era na minha outra igreja, eu fui lá e o Espírito Santo desceu sobre mim e eu recebi o dom do Espírito Santo. E para nós explicarmos isso, às vezes para a pessoa, ela ficava muito confusa e não compreendia muito bem. Mas eu acho interessante nós ensinarmos que aqui na aula fala, né, sobre como que é passado o dom do Espírito Santo, né? Então aqui eu coloquei aqui na tela para vocês, depois vocês darem uma olhadinha, eu vou ler só essa primeira parte aqui que fala assim, ó: depois que a pessoa é batizada pela água, um ou mais portadores da autoridade sacerdotal impõem as mãos sobre a cabeça dela e o confirmam membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Elas então conferem a ele o dom do Espírito Santo.
E algo muito importante fala: a autoridade do sacerdócio é necessária para realizar essa ordenança, que havia sido perdida há séculos com a morte dos apóstolos do Salvador. Foi instaurada por intermédio de ministração de anjos ao profeta moderno Joseph Smith. Somente sendo membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma pessoa pode receber o dom do Espírito Santo ou o direito de tê-lo como companheiro constante. Essa autoridade faz com que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias seja diferente de qualquer outra religião no mundo, conforme o próprio Senhor declarou. Ela é a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra. Doutrina e Convênios 1:30. Eu acho muito importante nós falarmos sobre a ordenância em si, o ato de impor as mãos sobre a cabeça da pessoa e conferir o dom do Espírito Santo, que assim como eu expliquei, eu já tive muitas experiências das pessoas ao sentirem a breve presença do Espírito Santo algumas vezes na vida dela, acharem ou compreenderem que aquilo era a plenitude completa do dom do Espírito Santo. E não é. Elas têm alguns vislumbres quando recebem a verdade, mas elas não têm o dom do Espírito Santo constante com elas. E nós temos que ensinar e mostrar para elas que por mais que seja difícil compreender ou difícil de entender assim de primeira, né? Porque falar, poxa, a Igreja de Jesus Cristo é a única que tem a capacidade de conceder o dom do Espírito Santo? É, porque somente a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, ela tem a autoridade passada, a autoridade sacerdotal passada do profeta Joseph Smith a todos nós. Então, é a única que tem a autoridade de Deus para confirmar e conferir o dom do Espírito Santo. Por isso que em Doutrina e Convênios e nas Escrituras é muito importante nós vermos ensinarmos essa doutrina, mostramos que a autoridade do sacerdócio também é muito importante para que o dom do Espírito Santo seja concedido. Não é simplesmente um ato de fé, ela vem acompanhado com essa ordenança. Muitas vezes na missão as pessoas vão sentir e achar que tem o dom do Espírito Santo, mas por falta de compreensão e dos ensinamentos verdadeiros do Evangelho, elas não saberão, e assim como nós, nosso dever de missionários, ensinar e mostrar para elas essa capacidade, elas vão compreender melhor e saber melhor o que é o dom do Espírito Santo. Perfeito. Aqui nós teremos uma prática para fazer, e eu vou deixar essa prática para vocês fazerem como lição de casa, para vocês verem o porquê é preciso receber o dom do Espírito Santo. E vocês podem usar também a página 8 e 10 do panfleto. Então, ponderem ali, leiam ali as páginas direitinho. Conforme o nosso tempo tá curtinho, eu vou pedir para vocês praticarem em casa com os amigos ou familiares de vocês. Vocês pegarem o que nós aprendemos até agora sobre o batismo e o dom do Espírito Santo e fazerem uma lição breve de 5 minutos e ensinarem para essas pessoas praticarem ali, ensinando a importância do batismo e a importância de receber o dom do Espírito Santo. Perfeito? E por último, a parte do final dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, que também não pode ser menos importante que as outras, porque é o que complementa tudo, que é perseverar até o fim. Não adianta nós termos fé em Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos o dom do Espírito Santo sermos batizados, recebemos o dom do Espírito Santo, se nós não perseverarmos até o fim. Se na metade do caminho nós desistirmos de tudo e deixarmos para lá. Ou na metade do caminho nós, por não compreendermos alguma coisa, em vez de buscarmos a orientação do Espírito, ou por nós não sermos fiéis aos mandamentos, e não podemos ter acesso a todos os aos poderes do Espírito Santo, nós acabamos nos afastando do Evangelho. Então, perseverar até o fim é simplesmente isso aqui, ó. O Evangelho de Jesus Cristo inclui a obtenção e o aumento da fé em Jesus Cristo, o arrependimento dos pecados por meio da expiação de Jesus Cristo e o batismo por imersão por um servo autorizado do Senhor em nome de Jesus Cristo. Receber o batismo de fogo e do Espírito Santo pela imposição das mãos e perseverar até o fim. Perseverar até o fim não significa simplesmente esperar até morrer. Perseverar até o fim inclui adquirir os atributos cristãos por meio da expiação do Salvador,
Perseverar até o fim inclui fazer a vontade do Pai e obedecer os seus mandamentos. Jejuar, orar, estudar as Escrituras, santificar o dia do Senhor, arrepender-se e fazer e cumprir convênios e ir ao templo. Eu gosto muito, eu acho muito importante, eu gosto muito dessa citação, porque ele fala sobre as coisas que nós ensinamos para as pessoas sobre orar, jejuar, os ensinamentos básicos da igreja. Mas algo que no começo da minha missão eu não fazia muito, e depois que eu aprendi com os missionários mais experientes e comecei a fazer, é mostrar para as pessoas que depois que elas forem batizadas e confirmadas, o próximo passo delas é o templo. Elas não devem focalizar somente naquilo ali, pronto, me batizei e acabou. Não, elas devem perseverar, continuar no caminho, aprender e fortalecer o testemunho delas e já focarem no tempo daqui a, no caso, batismo, daqui a um ano, já estarem se preparadas para entrar no templo e fazer outros convênios e ordenanças com o Senhor. Porque assim mostra o progresso dela e o comprometimento dela com o convênio que ela fez. Ela entendendo esse princípio e mostrando para ela que ela tem outra meta a se atingir, faz com que, se perseverar até o fim, ajude ela, que essa meta ajude ela a perseverar até o fim. E depois que eu comecei a aplicar isso nos meus ensinamentos na missão e ampliar melhor esse entendimento para as pessoas tinham muito mais convicção e certeza do que elas deveriam fazer após o batismo. E havia pessoas por não terem mais um foco, de não serem ensinadas de maneira correta, ou de terem esse ensinamento de que depois elas têm que fazer outros convênios, elas serem enfraquecidas pelo inimigo. Então, ao nós darmos o enfoque certo para essas pessoas e mostrarmos que tem muito mais além do batismo, tem muitos outros convênios que o Pai Celestial ele pede que nós façamos num lugar sagrado, que é o templo, faz com que ela tenha uma perspectiva maior da magnitude do Evangelho e da importância que ela tem de perseverar até o fim. Esse é o que eu pude aprender na minha missão e pude aplicar para que as pessoas pudessem entender que o Evangelho ele é um estilo de vida para ser levada pela vida toda até morrer, como nós vimos lá atrás, né? Eu sei que esse Evangelho e esses ensinamentos eles são verdadeiros. E para nós podermos encerrar a aula, Henrique, você gostaria de complementar com mais alguma coisa? Sim, somente isso de, da importância do poder do Espírito Santo. E essa parte final, que é o templo, é vamos dizer, uma grande evidência, uma grande prova aí de perseverar até o fim. Se a pessoa chega e começa a se preparar para o templo, é uma grande evidência do quinto passo, né, do Evangelho de Jesus Cristo, que é perseverar até o fim. Quando a pessoa passa um templo, o conhecimento adquirido, ou a importância do trabalho por fazer isso por antepassados, sejam familiares ou não, pode ajudar muito a pessoa a permanecer por décadas nesse caminho até o fim da vida, e gerações posteriores, né, pós ela ou antes dela, podem ser salvas por meio dessa decisão. Então não é somente, não para só ali o momento que a pessoa é mergulhada na água e volta, e sim depois do recebimento do Espírito Santo e de perseverar até o fim, o trabalho continua. Às vezes é cansativo, mas é maravilhoso. E levar esse conhecimento para as pessoas é melhor ainda. Só isso que eu queria comentar. Perfeito, Henrique. Muito obrigado. Então, esse é o meu testemunho sobre esses tópicos dos ensinamentos de pregar o Evangelho, do Evangelho de Jesus Cristo, e o meu testemunho de que eu sei que esses ensinamentos podem mudar a vida das pessoas. Eu vi muitas vidas serem transformadas na missão e muitas pessoas serem melhores e ajudarem outras pessoas a virem a Cristo. Na missão, nós temos essa capacidade de fazer promessas e, e se nós tivermos convicção do que nós falarmos e prometermos para aquelas pessoas, aquilo vai acontecer. Nós temos o dom e a capacidade disso. Eu vi vidas serem mudadas através desse evangelho, desses 5 ensinamentos que nós aprendemos nessas 2 aulas. E na capacidade que eles têm de mudar completamente a vida de milhares de pessoas.
A missão é algo magnífico e esplendoroso que só pode ser feita uma vez. Então, aproveitem a missão que vocês vão fazer e se preparem para que, através desses ensinamentos que vocês estão aprendendo aqui e que estão sendo passados para vocês de pessoas que já fizeram a missão, possa fortalecê-los, prepará-los e ajudá-los a cada vez mais mudar a vida de pessoas. É essa aula que eu gostaria de deixar com vocês e o meu testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.